Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais essa aula, né, a respeito da terceira porção da Torá, que é a Parashá Ler Lerá, onde nós começamos a compreender a história de Abraão, né, o seu chamado e o que aconteceu com ele durante a sua jornada. Então a gente já pode começar lá em Gênesis, né? Já acompanha aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 12, o versículo de número 1. E disse o Eterno a Abraão: anda da tua terra e da terra da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Essa é a versão da João Ferreira de Almeida, né? Da Almeida, revista e corrigida. Aí na Bíblia judaica nós temos a seguinte tradução: E Adonai disse a Abraão: saia de seu país, afaste-se de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu mostrarei a você. Segundo o Midrash, né, uma das principais qualidades de Abraão era que ele sempre se apressava para cumprir o mandamento. Quando Deus disse: saia da casa de seu pai e da sua nação, Abraão não respondeu: olhe, senhor, eu preciso de um tempo, né, para me preparar, para juntar minhas coisas e partir. Nós entendemos que se mudar e ir de um lugar para o outro, né, é necessário recursos, mas Abraão, ele partiu imediatamente. Quando Deus determinou para ele que, né, que ele fizesse a Brit Milá, que ele fizesse a circuncisão, né, para se tornar um judeu completo, ele não adiou, ele não pensou duas vezes, ele cumpriu o mandamento naquele mesmo momento. Foi doloroso, mas ele não demorou. E o que isso ensina já para minha e para a sua vida? Que não existe nada mais importante do que cumprir um mandamento que Deus determinou. E, portanto, né, isso nos ensina que nós devemos cumpri-la imediatamente e com o maior zelo possível. Os relatos bíblicos, eles não têm um valor simplesmente narrativo. Cada fato, ele possui um tipo de mensagem para cada um de nós, um significado moral profundo que nos ensina algo, e não somente à nossa mente, mas sobretudo ao nosso coração. Por isso, a Torá, ela abandona o transcendental, ela se preocupa agora com a pequena família, a família de Abraão, as suas dificuldades, né, e as suas vicissitudes. Com Abrão começa a história dos patriarcas e do povo hebreu. Então essa passagem, né, de Abraão, né, esse ensinamento que nós temos para nós, a gente trata ele muitas vezes de uma maneira muito superficial, de uma maneira somente nesse plano terreno que a gente vive. A gente vai para os cultos, né? A gente ouve lá uma palavra, lerá, saia, né? Saia da casa da tua parentela. A primeira coisa que a gente imagina é simplesmente, eu tenho que sair da minha casa, eu tenho que sair da igreja, eu tenho que sair do trabalho, eu tenho que sair da onde eu estou, né? Nesse plano físico, para me mudar para um outro lugar nesse plano físico. E muitas vezes não é isso que Deus está falando conosco. A gente precisa sair desse patamar raso de interpretação bíblica. Eu não lembro se eu comentei na aula passada, mas cada versículo bíblico existem 4 níveis de interpretação, desde o nível desse plano físico, né, até o nível mais espiritual. E com o decorrer do tempo, quando a gente for se aprofundando nos estudos, né, eu vou comentar um pouco mais sobre isso, né, para que vocês tenham uma noção do que é que eu estou falando. Mas essa jornada de Abraão, ela representa o processo, né, que cada alma passa antes de entrar nesse mundo físico. Esse processo ele consiste, né, em promessas, em compromissos feitos da alma ao Criador. Então os rabinos eles vão dizer que cada alma, né, antes de encarnar, antes de vir a esse mundo, ela faz promessas para Deus. Porque todas as almas saíram do trono de Deus, todas as almas provêm dele. Põe isso no seu coração, né? Então o que acontece? Quando você veio para cá, a sua alma fez promessas a Deus. Olha, eu vou cumprir os mandamentos, olha, eu vou cumprir a Torá, eu vou ser uma boa pessoa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou estudar assim, vou estudar assado.
né? Então uma série de coisas é prometida. Mas quando nós nascemos, efetivamente, né, quando a nossa mãe nos deu a luz, o que os rabinos dizem? Que a partir desse momento nós esquecemos todas as promessas feitas, justamente para que a gente possa fazer as nossas escolhas de acordo com aquilo que a palavra de Deus determina. A gente vai se aprofundar nisso, né, com o passar do tempo, mas já fica aí, tudo aquilo que você escolheu para a sua vida, tudo aquilo que você está passando, não se esqueça, é resultado de suas escolhas. Cada um de nós tem um desejo no coração. Por exemplo, vivíamos no mundo, né? E de repente algo tocou as nossas vidas que fez com que a gente saísse do mundo onde a gente estava, né? Para entrar no reino de Deus. Isso tem a ver com as promessas que a nossa alma fez ao Criador. Pode parecer loucura, pode parecer, talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso, né? Mas existem muito mais coisas, muito mais mistérios na nossa vida do que aquilo que a gente possa imaginar, né? Como eu ia dizendo, a história de Abraão, ela é um código, ela é uma metáfora, né? Sobre a jornada da alma conforme ela deixa o mundo superior em sua jornada ao nosso reino terrestre. Essas atrações, né, esses empurrões, puxões que nós sofremos no mundo material, né, eles exercem uma influência sobre a nossa alma que a gente esquece, né, do verdadeiro propósito dessa vida. A gente se esquece, né, do verdadeiro sentido da nossa vida à medida que nós vamos ficando cada vez mais presos a essa existência física. Então, se eu olho essa porção, né, essa porção das Escrituras com a espiritualidade correta, eu vou receber uma luz que emana do trono de Deus, que seja capaz de iluminar a minha mente, de me trazer à memória, né, de uma maneira instintiva, aquilo que eu prometi a Deus. E aí eu cumpro aquilo que Deus disse, né? Saia da terra da sua parentela. Alguma coisa nos incomoda, alguma coisa nos incomodou de uma maneira profunda que fez com que a gente procurasse um novo caminho, que fez com que a gente procurasse uma nova maneira de viver. É simplesmente a gente cumprindo essa ordem de Deus. Saia da terra da tua parentela, saia de onde você está e venha para onde eu estou. Então, esse é o sentido da nossa vida. Sair de uma vida terrena, né, e entrar em um lugar onde Deus habita. E esse é o despertar, né, é o desejo, né, do nosso coração de permanecer fiel ao compromisso, né, da nossa alma de buscar o caminho espiritual. Muitas vezes, eu costumo dizer isso muito, né? Nós queremos o oculto, queremos o escondido, queremos, né, o manto, a súbia, queremos, né, que Deus revele o oculto, mas deixamos de entender aquilo que Deus diz na sua literalidade da sua palavra. Não adianta eu querer o oculto se eu não quero sair da mesmice em que eu vivo. Não adianta eu querer que Deus me revele coisas ocultas se eu não tenho a intenção de sair desse lugar, desse nível raso que eu vivo. Para que você quer, né, revelações de Deus se eu quero continuar sendo a mesma pessoa, se eu não quero ser transformado pela palavra, se eu não quero compreender aquilo que Deus exige de mim, se eu não quero sair da minha zona de conforto e ir para o lugar que Deus determinou para a minha vida? Então eu preciso compreender que caminhar pela palavra de Deus é muito mais profundo do que aquilo que eu imagino. Paulo vai dizer que se nós esperamos as coisas somente para essa vida, nós somos o mais miserável dos homens. Por isso que Deus está nos chamando a atenção, né, nessa semana a respeito dessa passagem. Lech lechá, saia para você mesmo, saia da onde você está e vá para o lugar que eu estou ordenando. E isso, não estou dizendo para você sair da sua igreja e procurar uma outra congregação, não é disso que eu estou dizendo. Tenha responsabilidade com o que eu estou dizendo, por favor. Não distorça as minhas palavras. O que eu estou trazendo aqui para nós no dia de hoje tem um sentido completamente espiritual, de a gente sair dessa zona de conforto, dessa mesmice, desse marasmo que nós vivemos
todos os dias, saia desse lugar e cresça, evolua, busque o crescimento espiritual na direção de Deus. É isso que nós precisamos voltar a compreender, porque é somente isso que vai, né, preencher o vazio do nosso coração. Os rabinos eles vão dizer também que enquanto Abrão e Sara viviam, né, em Sarai, até esse momento, viviam lá em Harã, eles ensinavam os outros sobre Deus. Abraão ensinava os homens e Sara ensinava as mulheres a acreditarem em um único Deus que criou os céus e a terra. E você tem ensinado alguém? Você tem ensinado as pessoas a acreditarem em Deus? Ou você tem ensinado as pessoas a acreditarem somente na placa da igreja? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer no dia de hoje. Congregar é importante, ter um lugar, né, onde as pessoas se reúnem, né, para ser uma igreja nessa terra é importante, sim. Mas nós estamos ensinando as pessoas buscarem a Deus ou buscarem uma parede com bloco de cimento? Estamos libertando as pessoas do mundo, né? Achamos que estamos tirando a pessoa das garras de Satanás e estamos amarrando ela numa parede? Ou nós estamos realmente pregando a vida que Jesus quer que a gente pregue, que é o evangelho que liberta, que cura e que restaura, que é o evangelho que faz com que a gente cresça, com que a gente evolua, que a gente saia desse nível, né, de evangelho raso e viva coisas realmente extraordinárias para Deus. Deixe esse lugar e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Existem pessoas no nosso mundo que são duras, que são teimosas, né? Que são estabelecidas, que são firmadas em seus caminhos malignos e egoístas. Os rabinos descrevem essas pessoas, né, como aquelas que se recusam a mudar os aspectos negativos da sua natureza. Procuram, né, elas não abraçam o caminho da transformação espiritual pela luz do Criador. E todos nós, até certo ponto, possuímos esses traços negativos. E quando eu olho para essa porção das Escrituras, eu sou capacitado por Deus, eu recebo a luz através dessas, dessas palavras, para que eu atravesse esse lugar de escuridão, saia de onde estou e chegue mais perto de Deus. Ou nós vamos continuar com o coração endurecido, dizendo, não, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não, eu não mudo. Que arrogância é essa, meu irmão, minha e sua, a ponto de acharmos que porque um dia Deus nos chamou, Deus se revelou para nós, a gente acha que nós somos donos da verdade e queremos que o mundo inteiro seja de acordo com aquilo que eu acho que deve ser, ao invés de eu sair do meu nível raso de interpretação bíblica e evoluir para perto de Deus. Precisamos pensar nessas coisas. Será que nós estamos orando, né? Igual o publicano, Senhor, graças a Deus, eu não sou pecador. Aliás, como o fariseu, né? Orando em pé, batendo no peito, Senhor, te dou graças porque eu não sou igual esse publicano e pecador. E o pecador, o publicano, está lá, Senhor, tenha misericórdia de mim porque eu sou pecador. Qual é o nosso evangelho? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos saindo realmente? Ou nós estamos ficando no mesmo lugar e pisando nos outros? Precisamos rever a nossa caminhada, precisamos rever a nossa conduta. Isaías 46, versículo 12 diz: ouve-me, ó duros de coração, e os que estáis longe da retidão. Esse versículo pode ser explicado da seguinte forma: como são duro o coração dos ímpios, que enxergam os caminhos diferentes dos caminhos da lei de Deus, estão longe da retidão, estão longe dos ensinamentos da Torá, estão longe dos ensinamentos da Bíblia. Quando Deus chama Abraão,
ele vê um coração capaz de obedecer, ele vê um coração capaz de se dobrar à vontade da Bíblia, à vontade da Torá e os seus ensinamentos. Ou seja, quando Deus chama Abraão, ele vê alguém disposto a mudar, ele vê alguém disposto a pagar o preço dessa mudança. Não é fácil andar no deserto. Não é fácil exigir de nós aquilo que nós exigimos dos outros. Não é fácil aplicar a palavra de Deus na minha vida. Por isso que eu prefiro aplicar na vida dos outros e deixar a minha vida como está. Será que nós não estamos fazendo isso? Né? Não estamos aprendendo a Bíblia, não estamos querendo aprender da palavra de Deus para aplicar somente na vida dos outros, ao invés de aplicar na nossa primeiro? Eu digo para o irmão, pare de fofocar, mas eu não paro. Eu digo para o irmão, pare de falar mal da vida do outro, mas eu não paro de falar mal. Eu digo para o irmão, olhe, pare de reclamar do culto, e eu não paro de reclamar do culto. Será que não estamos nesse lugar e por isso nossa vida não caminha? Por isso nós não andamos? Achamos que estamos evoluindo, mas na verdade o que nós estamos fazendo é pura e simplesmente pisando em cima dos outros? Será que o nosso coração realmente está disposto a atender, está disposto a compreender a palavra de Deus e ir para o lugar que Deus tem preparado para nós? Precisamos voltar a refletir nessas coisas, meu irmão. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, a todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Próprias palavras de Jesus, ele diz, olha, aquele que busca o Pai mesmo direciona a mim. E aqueles que ouvem, né, a voz de Deus, buscam os ensinamentos de Jesus, né, para ser mestre e senhor de nossas vidas. Esse é o convite que está contido, né, que está por trás desse versículo. Jesus está chamando, olha, vem, tome o jugo sobre mim. Aí a gente vai para os cultos, né, e mais uma vez, fica no nível literal da palavra. Fica somente, né, naquele nível mais rasteirinho, porque eu não quero me esforçar. Ah, não, sai do jugo do pecado e toma o jugo de Jesus, porque sua vida vai mudar. Né? É isso que a gente ouve na maioria das vezes, quando alguém prega esse versículo para nós. Mas vamos subir esse nível? Vamos subir essa interpretação para que a gente possa aplicá-la nas nossas vidas? Quando Jesus está dizendo, vinde a mim e tomai o meu jugo, Jesus ele está dizendo, olhe, venha, tome sobre você os ensinamentos que eu tenho a respeito da Bíblia, os ensinamentos que eu tenho a respeito da Torá, os ensinamentos que eu tenho para a sua vida através daquilo que Deus estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Esse jugo é suave. É o ensino de Deus que é suave, é a palavra de Deus que é suave para as nossas vidas. Gente, eu já pastoreei a igreja. E se a palavra de Deus não estiver sobre nossas vidas, não é a minha palavra, não é a palavra do pastor, não é a palavra da missionária, não é a oração da irmã que cura, que salva e que liberta, é a palavra de Deus. Se eu, como pastor, como obreiro, como missionário, como missionária, não trouxer a palavra de Deus, não trouxer o jugo dos céus sobre a vida da pessoa, essa pessoa não vai ser curada nunca. Essa pessoa ela não vai ter a vida transformada. Porque não é a minha, não é a sua palavra que cura, é a palavra de Deus. E a minha e a sua obrigação é trazer o reino dos céus e colocar sobre a vida dessa pessoa. Ou melhor, é apresentar o reino dos céus para essa pessoa e fazer com que ela tome o jugo sobre si. E a partir daí, ela tenha a intenção de mudar de vida. De sair de onde ela está para ir para um lugar mais evoluído. Dentro do hebraico, né, a gente pode entender essa expressão ler lerá como saia por você mesmo, ou saia para você, saia para o seu próprio benefício, saia para o seu próprio bem.
Existe um ensinamento rabínico que diz o seguinte, que quando eles partiram, né, para ir para a terra de Canaã, foi porque eles desejavam ir para lá. Ou seja, eles já estavam desejando sair de Ur dos Caldeus e ir para outro lugar. E com isso nós aprendemos que aquele que pede para ser purificado será ajudado. Meu Deus, oh Deus de glória! Quando eu quero ser purificado, quando eu realmente tenho no meu coração o desejo, a vontade, né, de sair da onde eu estou, de evoluir, de partir para uma outra vida, eu recebo a ajuda dos céus, o próprio Deus. Ele se encarrega de nos capacitar, ele se encarrega de nos conduzir e de nos levar a esse lugar de purificação. Mas enquanto o meu coração não deseja isso, eu não sou capacitado. Meu Deus, olha como isso é forte. Se eu me disponho a cumprir os mandamentos, o próprio Deus me capacita. E eu não consigo receber a ajuda de Deus enquanto eu não despertar aqui embaixo. Ou seja, eu não recebo a ajuda dos céus enquanto eu aqui embaixo não decidir mudar, enquanto eu não decidir sair desse lugar que eu estou para ir para o lugar que Deus quer que eu esteja. Meu Deus. Aplique isso na sua vida, meu irmão, a partir de hoje. Não pega essa palavra e vai querer pregar ela, querer impor ela sobre a vida dos outros. Não, aplique ela primeiro na sua vida. Aplique ela primeiro ao seu coração. E aí você vai ver a transformação que Hashem, que Deus vai fazer na sua vida. E o que Ele vai fazer através de você. Meu Deus. Uma vez que nós nos afastamos, né, do santo bendito seja, o nosso coração se fortalece, mas não para o bem. Já que nós nos afastamos da justiça de Deus, e quanto mais longe eu estiver da justiça de Deus, mais longe da paz eu vou estar também. Então, muitas vezes nós achamos que, eu estou passando por tribulação, eu estou passando por problema, é porque eu estou servindo a Deus, eu vou me afastar de Deus, então que o problema para. Não, isso é uma falsa paz. Porque quando eu e você decidimos servir a Deus, o que é que vai acontecer? A força das trevas, o lado de lá, vamos dizer assim, ele vai tentar te impedir de se achegar a Deus. Simples assim. E Tiago vai dizer, resistir ao diabo, ele se afastará de vós. Então, todas as vezes que eu me disponho a servir a Deus, eu recebo essa capacitação, eu recebo essa unção, porque isso que é unção, a unção é você ser capacitado para realizar algo em prol do reino dos céus, ou para a sua vida ou para a vida de outrem. E toda vez que eu recebo essa capacitação, isso quer dizer o quê? Que o meu coração conseguiu mover o trono de Deus e ele derrama agora as ferramentas que eu preciso para trabalhar aqui na terra. E quando isso acontece, o lado de lá não quer que você trabalhe. O lado de lá não quer que você se achegue a Deus. E não se assuste com isso, porque esse é o trabalho dele. Esse é o trabalho do outro lado. Impedir você de se achegar a Deus. Mas se você se sujeitar a Deus, se você se sujeitar à palavra, se você se sujeitar à autoridade que vem dos céus para a sua vida, você vai passar por esse momento. Você vai vencer essa barreira, você vai vencer esse impedimento e você vai ver o sol nascer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas para a alegria vir pela manhã, você precisa passar pela noite. Simples assim. Veja uma chama, né? Que está ligada ao pavio de uma vela. Um simples pavio é capaz de gerar uma chama deslumbrante. Da mesma forma, uma simples ação por parte da humanidade, o único desejo de mudar os nossos caminhos,
é tudo que é necessário para incendiar a luz do Criador dentro da nossa alma. E quando essa luz arde intensamente em nossa vida, nós atraímos a força e o poder de Deus para transformar completamente a nossa natureza. Essa analogia, né, a respeito do pavio e da chama e de uma vela, ela é usada, né, para nos ajudar a despertar a luz do Criador dentro de nós, nos dando a força espiritual para fazer as mudanças em nossa própria vida. Mais uma vez, meu irmão, você recebe capacitação espiritual é para transformar a sua vida primeiro, não é para transformar a vida dos outros, do seu vizinho. Deixe o seu vizinho lá que Deus trata dele, mude a sua vida primeiro. Porque no final das contas vai ser você e Deus frente a frente. Será eu e Deus frente a frente. Não vai ter seu vizinho, não vai ter ninguém, vai ser você e Deus. Então se preocupe primeiro em mudar a sua vida, em transformar a sua vida. Procure em você evoluir, procure você buscar a conexão com o Criador, procure você buscar, né, o entendimento da palavra de Deus, porque cabe a você, cabe a cada um de nós gastar tempo, investir tempo, né, dinheiro se for necessário. O tratado Pirkei Avot, né, que é o tratado da Mishnah, rabínico, né? Ele diz que adquira para si um sábio de Torá, traduzindo, né, para a nossa língua, compre para você alguém que te ensine a Bíblia, alguém que te ensine Torá, alguém que te que seja capaz de te trazer a luz de Deus através da palavra. Comprar não no sentido, não, é minha posse, né? Não é isso. Mas adquira para você um sábio de Torá, e você vai ver a sua vida mudar. Você vai ver a sua vida ser transformada, você vai receber a luz do Criador, ele vai te ajudar a te guiar, ele vai te ajudar a caminhar nessa terra debaixo da palavra de Deus. E aí quando você começar a cumprir os mandamentos, aí você vai ver. Aí você pode estar agora nesse momento, né, pensando, mas Jesus só deu 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então vamos lá, meu irmão. Pegue lá do mandamento de número 1 ao mandamento número 5, mas vai lá na Bíblia. Não pega o mandamento católico, não. A cópia do mandamento católico que distorceu. Vai lá em Êxodo, capítulo 20. Depois você para e pensa. Mandamento de 1 a 5 é respeito à nossa relação com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E do mandamento 5 ao mandamento 10 é de amar o próximo como a ti mesmo. São os mandamentos relacionados chamado de Adam Alaverô, é do homem com o outro homem, né? O nosso relacionamento enquanto humanidade. Então tá aí. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Está reduzido. É a versão resumida dos 10 mandamentos. Depois gaste um tempinho, sente e estude eles que você vai ver. A capacidade de confiar em Deus acima do nosso nível intelectual, acima da nossa mente racional e lógica, ela paira por toda essa passagem, por toda a história de Abraão. Muitas vezes nós confundimos a busca do conhecimento místico e sobrenatural com o trabalho espiritual que eu e você devemos fazer nesse mundo mundano. Nós precisamos ter discernimento para pesar as coisas que estão à nossa volta. Abraão sabia julgar os espíritos à sua volta, ou seja, através das atitudes do povo, né, do povo à sua volta, ele sabia quem governava aquele lugar. Meu Deus. Aí a gente ouve, né? Deus conhece o meu coração,
Pastor não conhece o meu coração, não sabe do meu relacionamento com Deus. E é uma grande verdade. Só que, através da sua atitude, as pessoas veem a quem você serve. Simples assim. Através das atitudes das pessoas, nós sabemos, através daquilo que ela fala, através daquilo que ela faz, de como ela se veste, de como ela se comporta, de como ela se porta em determinadas situações, nós sabemos a quem ela serve. Porque o exterior é reflexo do interior. Simples assim. Então a gente precisa parar com esse negócio. Ai, Deus conhece meu coração. Ele conhece. Tanto que ele conhece que ele quer que você mude. Ele conhece tanto o nosso coração que ele escreve no livro de Ezequiel. Eis que tiro o coração de pedra e coloco em você um coração de carne com as minhas leis gravadas. E aí, como é que fica? Você quer deixar Deus trocar o seu coração? Você quer sair de onde você está e ir para o lugar que Deus quer que você esteja? Então, comece trocando o seu coração. Deixe ele escrever as leis dele no seu coração. Tire o seu achismo. Tire, eu acho isso, eu acho aquilo. Meu irmão, eu digo o seguinte, que quem acha não sabe nada. Quando eu digo, eu acho isso, eu acho aquilo, é sinal que eu não sei. Porque ou é isso, ou é aquilo. Sim, sim, não, não. Mais uma vez, não distorça aquilo que eu estou dizendo. 1 João, capítulo 4, primeira epístola, primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 1, vai dizer: Amados, não creia em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Meu irmão, eu não gosto de grego, tá? Eu estudo hebraico, porque hebraico é a língua santa. Enfim, não vou entrar nisso agora. Mas nesse contexto aqui, dentro dessa passagem, o grego até ajuda a explicar, o que é provar os espíritos. A palavra espírito aqui nessa passagem é pneuma. E ela está se referindo a ensino, a doutrina. Você pode ler todo o contexto dessa carta, desse capítulo da primeira epístola de João. Ele não está falando outra coisa a não ser ao ensino que está sendo trazido à igreja. É ensino, tá? Não é espírito demoníaco, não é demônio, não, é ensino. É aquilo que sai da boca, né? E esse é o sentido dessa palavra pneuma também. Então, isso que está saindo daqui a minha boca, o som das minhas palavras gravadas nesse vídeo, Então é pneuma, é espírito. É nesse sentido que João está escrevendo isso. Agora, como eu vou saber, como é que eu vou para vários espíritos? Pura e simplesmente conhecendo a palavra de Deus. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu conheço o que sai direto da boca do Criador. E isso me dá capacidade para julgar o que está sendo ensinado. E mais uma vez, é julgar o que está sendo ensinado, não é para julgar a vida do cara, não é para julgar a vida do pastor, do pregador, do evangelista, da missionária que está trazendo a palavra. Não, é para você julgar a palavra, o ensino que está sendo proferido aqui, naquele momento. Isso é julgar os espíritos. E se você conhece a palavra de Deus, você tem discernimento para saber se aquilo que está sendo ensinado realmente procede de Deus ou não. A Bíblia diz: examinai tudo e retende o que é bom. Então é o seguinte, se eu vou ouvir, então eu preciso ter capacidade, eu preciso ter sabedoria para discernir se aquilo vem de Deus ou não, se aquilo é bom para a minha vida ou não. E quando eu entendo isso, eu paro de dizer amém para muita besteira que está sendo dita por aí. Não que eu seja perfeito, longe disso. Estou na caminhada, estou na mesma luta que você. Estou na mesma luta de todo dia, de sujeitar a Deus, de aprender a palavra, de corrigir os erros que eu cometi ontem, vigiar para não errar hoje de novo. Essa luta é incessante na vida de cada um de nós. É até o dia da nossa morte. Isso só vai acabar no dia que a gente morrer. Ou Jesus vier e a gente for arrebatado. Aí é outra história.
Mas, via de regra, essa luta nas nossas vidas, ela é incessante. É a luta diária. Pesar o que nós fizemos ontem. Pedir perdão para Deus, pedir misericórdia. Falar, Deus, transforma meu coração, me ensina a mudar, me ensina a fazer o correto. E partir para o dia seguinte, né? Buscando não errar de novo, buscando evoluir. Gênesis capítulo 13, no versículo 4. Ao lugar do altar que havia feito no princípio, invocou e rezou ali Abraão o nome do Eterno. A Bíblia, né, ela apresenta a história, né, de Abraão entrando na terra do Egito. O Egito, né, ele é uma palavra, né, ele é um código que revela, que traduz as profundezas da negatividade da alma do homem, aonde a negatividade, né, aonde a luz divina caiu. Grandes líderes espirituais da história muitas vezes desciam a essas regiões negativas para recuperar e elevar as faíscas presas nos recessos escuros de nosso ser. Vai na contramão da nossa natureza olhar para dentro de nós, né, e refletir sobre os nossos próprios atributos amorais. Desculpa. Os nossos sentidos, eles estão firmemente sintonizados com o ambiente externo ao nosso redor. A introspecção, né, a análise da nossa alma de uma maneira verdadeira e minuciosa, ela serve para nos ajudar a evoluir. Olha que fantástico isso. Aí vem a oração. Oração em hebraico, ela é rit palel. E traduzindo essa palavra, ela quer dizer olhar para dentro de si. Então, meu irmão, cada vez que eu e você oramos, é para olhar para dentro de nós, é para que a gente visite, né, os lugares escuros da nossa alma, aonde a gente precisa mudar, aonde a gente precisa evoluir. E, meu irmão, e não tem ninguém melhor nessa vida para saber aonde precisa mudar do que você mesmo. Não sou eu, não é o pastor, não é a missionária que tem que dizer aonde você precisa mudar, é você que precisa ter um encontro consigo mesmo nesse lugar através da oração. Então, quando eu e você vamos orar, parando de pedir as coisas, meu Deus e meu Pai, me dá isso, me dá aquilo, né? Me dá o carro, me dá a casa, me dá o marido, me dá um filho, me dá isso. Não, Senhor, me ensina a olhar para dentro de mim para que eu possa entrar nesse lugar mais escuro, para que eu possa entrar no Egito da minha alma e receber a luz divina através da palavra para que eu possa ser transformado. Essa é a oração que nós precisamos voltar a fazer. Se arrepender de quem nós somos, se arrepender dos nossos pecados, das nossas mazelas, entender que Deus é soberano sobre as nossas vidas e que nós temos uma missão nessa vida, que é transformar a nós mesmos. Porque se eu consigo me transformar, o mundo que está à minha volta, ele é transformado também. O mundo que está à minha volta, ele passa a sofrer a influência de quem eu sou. Experimente, ou melhor, observe. Você está numa reunião de família, tem lá 5, 6, 10 pessoas almoçando, tudo em equilíbrio, tudo em paz, né? Aí chega um demoniado, vamos dizer assim, vamos dizer outra coisa. Chega um todo torto. Aí tira toda a harmonia que está ali na mesa. Chega alguém irado, né? E a ira começa a espalhar. Ou seja, essa pessoa que estava no momento de raiva, porque estava no momento de desequilíbrio, chegou em um lugar e trouxe desequilíbrio a tudo. Aí você chega, tá desequilibrado também, começa a bater boca com essa pessoa. Pronto, acabou o almoço de família.
Agora, se eu e você estamos debaixo da potente mão de Deus, conseguimos ter o discernimento, ao invés de trazer fogo, nós trazemos água, trazemos a paz, acalmamos essa situação. 10, 15, 20 minutos, meia hora, está tudo resolvido e todo mundo volta à comunhão. É disso que se trata. Olhar para dentro de si e retirar de nós essa escuridão, retirar de nós. Porque, meu irmão, eu vou dizer uma coisa: você pode ir para 7 cultos na semana, orar 24 horas por dia. Se você não deixar Deus visitar a sua alma para que você seja transformado, você não vai conseguir sair desse lugar. Você não vai conseguir sair da terra que você está e ir para o lugar que Deus quer que você esteja. Então, meu irmão, que você possa refletir nessas breves palavras, né, nesse resumo, que tem muita coisa a ser dita, tem muita coisa, né, a ser falada a respeito desse chamado de Abraão, mas que essas palavras possam edificar a sua vida, que essas palavras possam fazer com que você reflita, pare, pense, que você possa extrair ensinamentos profundos, né? Que o Espírito de Deus, que o Ruach HaKodesh, que o Espírito Santo possa direcionar essas palavras no seu coração, que essas palavras possam crescer, trazer frutos para você, para sua casa, que essa palavra possa fazer com que você cresça, né? Não porque eu estou dizendo, não porque eu estou proferindo, mas porque Deus é bom e Ele tem misericórdia de nós. Então, que essas palavras, meu irmão, cresçam no seu coração, que elas gerem frutos e que você tenha uma vida transformada pelo poder do Santo, bendito seja Ele. Que o sangue de Cristo possa te cobrir, possa cobrir a sua casa, trazer méritos para a sua vida e que você possa cumprir o chamado de Deus. Lerá, saia para o seu próprio bem, para a terra que eu estou te chamando. Amém? Que Deus assim vos abençoe e até a próxima porção que é vairá, que quer dizer e apareceu, quando os 3 anjos, né, aparecem para Abraão. Tem ensinos fantásticos na próxima semana. Tá bom, meus queridos? Qualquer dúvida, você pode aqui no telefone aqui, você pode me ligar, você pode mandar uma mensagem, que assim que eu puder eu te respondo, tá bom? Que Deus assim vos abençoe, que você tenha uma semana repleta da presença de Deus na sua vida. Até a próxima.